Muito bem, pessoal. Hoje eu vim aqui para dar uma dica para vocês em como utilizar aí os moldes que eu estou comercializando pelo Mercado Livre e pelo Shop, tá? Os moldes desses corpinhos aqui, ó, tá? Na escala 1.10. Esse é o corpinho feminino, tá? É a matriz, tá? Que eu utilizei para fazer os moldes, tá? E este daqui, ó, é o corpinho masculino que eu utilizei para tá fazendo o molde também, é a matriz, tá? Primeiramente, para tirar a dúvida, lá no Mercado Livre e no Shop tá como 1.10, né? A escala. Então, o pessoal costuma perguntar muito, mas qual que é a medida? E aí tem na descrição lá também, tá? Qual que é a medida que vai ficar. Aqui, ó, como vocês podem ver, a menina tá ficando com 15 centímetros, tá? O corpinho feminino. E o corpinho masculino com 16 centímetros. Essas são as matrizes, tá? Eu fiz elas com Durepox. Aqui no corpinho masculino, vocês podem ver que o pescoço está um pouquinho mais largo. O braço aqui, ele tá com a musculatura do ombro um pouquinho mais marcada, mais forte, por causa da retração do biscuit, tá? E aí, aqui na junção do pescoço, você pode estar alisando aí, utilizando uma ferramenta, né? Pode ser uma ferramenta de metal, pode ser uma ferramenta desses pincéis de silicone também. Depois de pronto, a gente vai aqui dar o acabamento, tá? Eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como trabalhar com esses moldes. Vou deixar eles aqui encostados no fundo, tá? Para não atrapalhar no vídeo. Esse Ryu aqui, ele foi feito utilizando aquele molde masculino ali. Eu dei uma ressaltada na musculatura do ombro, tá? Dei uma ressaltada aqui na musculatura do peito. Aumentei o pé porque o desenho, na verdade, do Street Fighter que passava na televisão, eles tinham, né, os pés bastante grandes. Então vocês podem notar aqui a diferença, né? Eu aumentei o pé, tudo isso com o biscuit, tá? E aí, vamos falar um pouquinho sobre os moldes que eu estou comercializando. Essa aqui é a parte da cabeça feminina, tá? É o molde da cabeça feminina, ali do bonequinho da menininha. Ele vai com 3 modelos de cabeça, tá? Uma delas é uma cabeça estilo mangá, tá? Essa aqui é uma cópia em resina que eu tirei no molde, tá? Só para mostrar para vocês. Que a outra tava em cera e eu já desfiz. Ela vai aqui com um de crânio, tá? Com um crâniozinho, que você pode colocar também na mocinha e modelar sua cabeça, né? Do jeito que você quiser o rostinho. E vem aqui com o rostinho tradicional também, tá? Então todos esses foram tirados aqui deste molde, tá? Aqui o crânio, aqui o rostinho comum, tá? E aqui o rostinho estilo mangá. Todos eles foram tirados desse molde, para mostrar para vocês como que fica depois de feito. No masculino, ele também vai, tá? Com o molde de cabeça, com 3 cabeças, tá? Sendo eles também um crânio, caso você queira aí tirar a cópia no crânio e depois modelar por cima. Vem com um rostinho tradicional. E com um rostinho mangá, que foi exatamente o rostinho que eu usei aqui para fazer o Ryu do Street Fighter. E aí tá surgindo muitas dúvidas, porque tem pessoas que não estão acostumadas ainda a utilizar moldes bipartidos, né, para biscuit. Geralmente utiliza aquele que é só um lado do molde, né, e a pecinha sai reta do outro lado. E aí surge bastante dúvidas. Então, nesse vídeo eu vou estar tirando essas dúvidas aí, ensinando como utilizar. Esse molde aqui, que é o do rostinho masculino, ele também é bipartido, tá? Da cabeça.
Aí a gente tem aqui o molde do corpinho, tá? E é um silicone bem flexível, olha. Bastante flexível. E vai aqui com o molde também bipartido dos bracinhos. Aqui dos bracinhos femininos, tá? E aqui do corpinho feminino. Então vamos lá. Primeira coisa para vocês que vocês têm que saber, né, sobre trabalhar com biscuit no molde é o seguinte: o biscuit ele tem uma retração natural, né? Às vezes existem algumas marcas que retraem mais, outras marcas retraem menos, mas o biscuit sempre tem uma retração. Então você tem que levar isso em conta quando você fazer sua peça. Por quê? Se você colocar o biscuit totalmente vazio aqui dentro, somente a massa de biscuit, ela vai retrair, tá? Então você vai ter uma diminuição no tamanho da peça. As peças geralmente, eu já mando elas, o molde delas, as peças geralmente, as peças que foram utilizadas para fazer os moldes, elas são um pouquinho, ligeiramente maiores exatamente para compensar essa retração. Mas é uma diferença de 5 milímetros. Mas, logicamente, cada massa aí tem uma retração própria, né? Algumas retraem mais, outras retraem menos. Então, se eu for colocar aí um biscuit puro, né, aqui dentro, ela vai retrair bastante. Se você pegar e fazer um preenchimento com papel alumínio, ou com isopor, ou com um esqueleto de papel, alguma coisa desse tipo, vai retrair menos. Eu tenho aqui, por exemplo, dois exemplos aqui que eu fiz também com biscuit. Tá vendo? Do crânio masculino, tá vendo? A peça tirada em resina e a peça tirada em biscuit. Não teve praticamente nenhuma retração. Mas por quê? Porque existe um preenchimento que eu fiz com uma bola de papel alumínio e um arame. Então o biscuit não conseguiu retrair muito, né? Para dar uma diferença. O rosto masculino também tradicional, olha, eu tenho ele aqui em biscuit. O que eu utilizei? Aqui dentro você consegue ver, ó, tem arame e papel alumínio, tá? E aí se você for comparar ele com a cópia da resina que sai exatamente como a do molde, né? Pois essa resina que eu utilizei aqui é uma resina que não retrai. Você vê que praticamente também não existe nenhuma retração. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? O método que eu vou ensinar é o mesmo método que eu utilizei para fazer esse Ryu aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente tem que fazer um esqueleto de arame, né? Para servir de preenchimento, né? De esqueleto aqui para o nosso molde, né? Eu vou deitar ele aqui. Do corpinho. E aqui, olha, eu vou trabalhar com um arame. É um arame de aço, tá? De 1 milímetro. Eu também vou trabalhar com um paquímetro, mas vocês podem trabalhar aí com uma régua, tá? Não é problema. Então, o que eu vou fazer, primeiramente? Eu vou pegar esse meu arame e vou dobrar ele de forma que ele fique ligeiramente maior do que os 15 centímetros que a mocinha necessita, né? Da altura da mocinha. Tá aqui o arame dobrado, tá? Eu vou apertar aqui a ponta dele com o alicate. Tá? Juntei ele. E aí eu vou torcer ele com o alicate também. Eu vou segurar aqui na altura do pescoço, mais ou menos, e vou começar a torcer. Eu acredito que a maioria de vocês já deva conhecer aí como fazer esqueletos, né, de arame.
mas eu vou estar aqui mostrando para vocês também. Eu vou dar uma torcida bacana nele, tá? Vou medir aqui até onde mais ou menos eu tenho que torcer, tá vendo? Que é aqui até a região da cintura da boneca, tá? E aí aqui, ó, eu vou ver quanto que eu tenho que deixar de sobra. Eu vou deixar de sobra aqui, ó, exatamente a quantidade para passar um pouquinho fora do molde, ou seja, 5 milímetros saindo do molde já tá ótimo, tá? O pescoço eu posso deixar ele um pouco mais longuinho também, não tem problema. É essencial que fique fora, na verdade, do molde, tá? Que o arame ultrapasse um pouco a linha do molde. Então eu vou cortar aqui o arame. E aí, olha, colocando meu molde em pé aqui, eu já vou ir ajustando, tá? A posição do arame para ficar na posição das perninhas da moça. E aí, como vocês podem ver, ó, o arame vai servir de esqueleto aqui para nossa bonequinha. Aqui eu vou trabalhar com Durepox, mas vocês podem estar trabalhando aí com o biscuit, tá? Também no esqueleto vocês podem utilizar aí o biscuit puro, né? Um biscuit qualquer que você tenha aí na sua casa, para fazer o preenchimento aqui desse esqueleto, para dar uma travadinha nele. Vocês podem utilizar o próprio biscuit, vocês podem utilizar papel alumínio, vocês podem utilizar aí papel mesmo, né? Papel simples, comum. Vocês podem utilizar isopor também, tá? Ali aquele funko ali na lateral, tá? Ele é porque eu também comercializo lá os moldes de funko, tá? Aqui tem o molde de bracinho, né? Aqui eu tenho o molde do corpinho masculino, tá? Também bipartido. Tem o molde da cabeça, tá? Essa aqui é a nuca, é a parte de trás da cabeça. E aqui a parte da frente já com a marcação dos olhinhos e do nariz. E aqui o funko que eu fiz, tá? Do personagem de Call of Duty, o Ghost. Tá? Ele foi feito ali com aquele moldezinho também. E eu utilizei dentro dele isopor para dar firmeza na massa, né? Para a massa não retrair demais. Então eu vou fazer a bolinha de Durepox aqui, tá? Vou misturar bem, tá? Até que fique cinza. Mas vocês podem estar trabalhando aí com outro tipo de massa. Vocês podem utilizar aí, por exemplo, o próprio biscuit para fazer isso. Eu vou utilizar o Durepox somente porque ele seca mais rápido do que o biscuit. O biscuit eu deveria aguardar mais tempo para ele secar totalmente, né? E o Durepox ele vai secar mais rápido, vai permitir que eu grave o vídeo mais rápido aí para vocês. Eu tô gravando o vídeo que surgiu, né, dúvidas de como utilizar, então eu vou tentar acelerar o processo aqui. Eu tô sem papel alumínio, senão eu utilizaria o papel alumínio, que aí daria até para ser bem mais rápido. Então vamos lá. Eu já misturei o Durepox aqui, tá? Enquanto eu tava conversando com vocês. E aí, por que eu vou precisar fazer aqui um preenchimento? Se eu colocar o biscuit sozinho aqui dentro, né, do molde... Opa, deixa eu acertar aqui para vocês verem. Deitar esse molde aqui. Aí. Se eu colocar só o arame e preencher com o biscuit vai dar uma retraída, vai retrair bastante. Então, se eu quero que fique exatamente como o corpinho, eu vou utilizar o Durepox para me ajudar nisso aí. Então, como que eu vou utilizar o Durepox aqui? Eu vou envolver aqui o meu esqueleto com o Durepox, tá? De forma que o Durepox, juntamente com o esqueleto, vire quase que, como é que eu posso dizer? Vamos colocar aí o preenchimento dos órgãos internos da minha bonequinha.
Então eu vou ir amassando aqui o Durepox, no caso aí pode ser o biscuit ou o papel alumínio, você vai amassando, tá? Até ficar mais ou menos uma estrutura para evitar que você gaste muito biscuit, tá? Para evitar que você tenha aí um gasto muito grande com o biscuit. Então eu vou ir amassando aqui, dando forma a esse Durepox, tá? E eu vou sempre estar verificando aqui no molde se não está muito perto da beirada, se não está batendo em nenhuma beirada do molde, tá? E aí você pode fazer isso aí tanto com o Durepox, quanto com o biscuit, quanto com qualquer preenchimento. Isopor, você pode olhar fazer isso também com papel alumínio. Você vai sempre verificando para não correr o risco de encostar na beirada do molde. Ó, aqui para mim, no dorso dela, né, nas costas, peito, barriga e pelvis está ótimo. Então eu vou fazer mais um pouquinho agora, tá? Que é para as pernas dela. Só dar mais uma entortadinha aqui nesse arame. Então tá aqui. Aí agora eu vou fazer para as pernas da mocinha. Então eu vou pegar mais um pouquinho de Durepox. Então pronto, eu já misturei novamente o meu Durepox, tá? E aí essa parte das pernas, ela é uma parte muito importante. Por quê? A bonequinha está naquela posição que vocês estão vendo lá, né? Parece até que ela está segurando uma porta para ninguém abrir a porta. Mas se a gente quer algum movimento, a gente não pode fazer o esqueletinho todo travado. Por exemplo, eu travei a cintura dela aqui. Se eu quisesse um movimento na cintura dela, tipo ela um pouco curvada, eu não poderia ter preenchido aqui, né, toda essa área aqui. Eu teria que ter feito um corte aqui, mais ou menos nessa região, né? Mas vocês vão entender aqui quando eu fizer aqui a perna dela. Então eu vou preencher aqui agora, passar Durepox aqui nessa região da coxa, tá? Nas duas coxas, e mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Note que eu fiz como se fosse aqui o esqueleto dela coberto com um pouco aqui de volume, tá? Sei lá, uma musculatura interna, vamos colocar o nome assim. Mas note que eu não liguei o Durepox um ao outro, deixei um espacinho aqui. E vou deixar também um espaço da coxa para canela, tá? Que vai servir como o ponto de articulação para que eu consiga fazer o boneco numa pose diferente. Então nota aqui, olha, colocando no molde, eu não avanço até a região do joelho, tá vendo? Deixo uma parte para articulação, uma parte para eu poder dobrar aí as perninhas dela. Que aí você não precisa ficar, né, fazendo os bonequinhos na mesma posição. Você pode fazer cada um numa posição diferente, conforme aí sua criatividade mandar. É importante que esse preenchimento que você utiliza para fazer uma coxa, uma canela, outra canela, utilize o mesmo tanto de material. Ou seja, se você estiver usando aí biscuit, você vai utilizar uma bolinha do mesmo tamanho para canela, para as duas canelas, cada uma com uma bolinha do mesmo tamanho, tá? Para as coxas, idem. Para os bracinhos, mesma coisa. Então, olha, eu separei aqui, ó, eu fiz aqui duas bolinhas, tá? Mais ou menos com a mesma dimensão, para eu fazer a canela agora no nosso esqueleto. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu já fiz o esqueletinho, tá? Olha, vou colocar ele aqui em cima do molde. Eu verifico se as canelas, a coxa, tá? O peito, ele não está muito largo, muito grosso, de forma que esbarre nas laterais do molde. Tem que estar sempre mais fininho, tá? Porque a gente depois vai colocar o biscuit aqui no molde. Então aqui, eles estão finos, só estão na posição errada, tá? E ó, então vai dar para me passar uma capinha de biscuit aqui nele sem problema nenhum. Então agora é só alinhar aqui as coxas, tá? A minha tá um pouquinho mais para baixo aqui, eu vou subir ela um pouquinho mais. E agora eu vou deixar aqui o meu esqueletinho secando. Vou escorar ele aqui, tá?
e vou deixar ele secando. Agora, com esse arame aqui, olha, tá? Eu fiz uma bolinha na ponta dele aqui, enrolei um pouco o arame. Eu vou utilizar aqui o que sobrou um pouquinho do meu Durepox para fazer outra bolinha. Vou fazer uma bolinha em volta aqui da ponta do arame que eu enrolei, tá? E aí pode ser uma bolinha de alumínio, pode ser uma bolinha de biscuit, você pode fazer ela de biscuit, você pode fazer ela com isopor ou com papel. O importante é que você consiga colocar ela aqui dentro, olha, e ver que ela não encosta nas paredes, tá vendo? Que tem, vamos colocar aí 2 milímetros entre a bolinha que eu fiz e as paredes do molde, isso aqui é importante, tá? Então eu vou aqui amassar ela um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais sem encostar nas paredes, tá? Dar uma distância maior. E aí vocês podem ver aqui, ó, que ela é mais fina do que a cabeça da boneca que eu vou fazer. Pronto. Então esse aqui já é, né, a base do meu corpinho e a base da cabeça. Vou colocar aqui para secar também. E aí agora a gente vai para os braços. Os pezinhos não precisa. Os pezinhos pode fazer eles com Durepox ou pode fazer eles com papel alumínio. Não vai precisar de arame, né? Porque não tem uma estrutura complexa que precisa de movimento, mas os bracinhos precisam. Então eu vou cortar um arame aqui, tá? Como que eu vou cortar esse arame? Ele tem que dar até a estrutura da mão e só passar um pouquinho para fora do molde, tá? Então aqui eu vou precisar de 2 pedaços de arame, né? Que sejam maiores do que a estrutura completa do braço. E eu vou fazer o mesmo processo, tá? Vou preencher com um Durepox, que também pode ser outro preenchimento, pode ser com o próprio biscuit, pode ser aí com papel alumínio, que vocês tiverem aí à mão. Um biscuit mais velho, que de repente você mistura um pouco de água e cola nele só para render, porque o biscuit vai ficando velho, né? E ele dá uma endurecida boa, né? E começa a trincar. Então a gente não vai utilizar esse biscuit mais velho para fazer aí a parte externa da peça, mas a gente pode estar aproveitando ele para fazer a parte interna da peça. Aqui eu vou dar uma verificada aqui na espessura da massa que eu pus, tá vendo? Tá grossa, eu vou afinar ela bastante, tem que deixar bem fino para poder o biscuit cobrir essa parte de Durepox ou de papel alumínio que eu fizer. Olha, é importante aqui que ele não encoste na lateral do molde. Vocês podem ver aqui que está encostando, tá vendo? Lá na base do pulso. Então eu tenho que afinar mais ainda. Não pode encostar, tem que ser bem fino ao ponto de não encostar na base. Pronto, acho que já está fino o suficiente, mas passou um pouquinho ele do cotovelo, então eu tenho que diminuir um pouco mais. Vou retirar um pouco aqui de massa. E vou adicionar um pouco mais de massa agora para o bíceps. Vamos ver aqui. Perfeito, tá vendo? E eu deixo esse espaço aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Entre um pouco a massa e a outra massa, exatamente porque esse é o ponto de articulação, que é o ponto onde eu vou ter o movimento do meu bracinho, né? Se eu quiser fazer um movimento nele, este aqui vai ser o ponto de articulação da peça. Nossa, a câmera não tá dando zoom. Não tá focando. Este aqui, ó, é o ponto de articulação desse braço. Então eu vou deixar também para secar aqui e vou fazer o do outro bracinho. Mesmo procedimento que eu fiz no outro, eu vou fazer nesse. Bem fino, para não deixar que encoste na lateral do molde, porque tem que ficar recoberto pelo biscuit, né?
E aí e aí um conselho que eu dou é, se você não pinta suas peças, e aí você faz a pele como eu costumo fazer com biscuit translúcido, se você for usar a base aqui como com Durepox, é bom depois você dar uma pintura branca nela, tá? No Durepox. Porque aí o translúcido do biscuit não vai transparecer, né, a cor do Durepox. Vamos lá agora. Vou fazer a outra parte do braço. A estrutura do meu braço está pronta. Eu vou deixar ela secando também aqui ao lado da outra. E assim que ela secar, eu retorno com o vídeo para vocês aqui. Tá ok? E aí a gente vai começar a trabalhar com o biscuit. Então vocês podem ver aqui que eu já tenho a base para o corpinho pronto. Eu tenho a base para a cabecinha. Tenho a base para os bracinhos que eu acabei de fazer aqui, que está pronto também. Que só vai ficar aguardando então, tá? A secagem, e aí a gente vai começar a trabalhar com o biscuit. Então vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento aqui, qual que é a forma correta de utilizar aqui o nosso molde de silicone, tá? Para fazer aí, você pode estar fazendo bonecos de topo de bolo, né? Você pode estar fazendo algum herói, algum personagem. Qual que é um método de utilizar ele? Se você preencher todo o interior dele de biscuit, ele vai ficar sem uma estrutura de arame, né? Sem um esqueleto. E isso pode ajudar muito na retração da massa. Ele pode deformar, você vai ter um trabalhinho maior aí. Então o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer esqueletinho de arame. Pode ser arame com Durepox, igual eu fiz aqui, tá? E falei com vocês. Pode ser arame e papel alumínio. Pode ser arame e no lugar do Durepox aqui biscuit. Você pega uma massinha de biscuit aí e coloca, né? Uma massinha de biscuit, de repente até uma massinha mais velha, mais ressecada, de repente você consegue aí sovar ela para estar reaproveitando. Aqui, ó, é para isto que serve o esqueletinho do que a gente fez, tá vendo? Ele vai ficar aqui dentro e eu só vou passar por fora é que vai ficar o biscuit. E por que serve? Por exemplo, igual no bracinho aqui, ó, essa parte sem massa, né? Deixa eu tentar apontar com alguma coisa aqui. Vou apontar com um pincel para vocês verem. Para que serve essa parte aqui, ó, que não tem massa? Ela serve porque ela é a articulação do cotovelo. Então, como o molde ele está numa única posição, como que eu faço, por exemplo, para fazer igual o meu Ryu ali, que tem um movimento, ele está dando Hadouken? É muito fácil. Deixando aqui esse espaço sem massa, depois que você tirar da forma, você pode simplesmente segurar o arame aqui, ó, e fazer assim. Tá vendo? E o bracinho vai acompanhar. Então, é para isso que serve. Então, se eu quiser aqui dobrar meu joelho, depois que sair do molde a peça, eu posso só entortar e o joelho vai entortar junto. Então, é para isso que serve. Essa é a forma melhor aí para vocês estarem utilizando, né, o nosso molde de silicone. Em breve eu vou estar colocando lá também para vocês, disponibilizando lá no Mercado Livre e no Shop para vocês comprarem também, caso vocês tenham interesse, o molde dos Minions e o molde do bonequinho Chibi, tá? Então tá aqui, o nosso esqueletinho tá pronto. Então agora a gente vai passar para a parte prática mesmo, né? Aqui o Durepox já tá seco, vamos lá. O que você vai precisar aí? Você vai precisar de alguma coisa para untar o seu molde. O que eu recomendo? Eu recomendo talco, tá? Para trabalhar com biscuit, para trabalhar aí com polymer clay, né? Você pode estar trabalhando aí utilizando o talco. Se você for utilizar um dos meus moldes para verter resina dentro dele, né? Fazer um boneco de resina, tenha em mente o seguinte: meu boneco ele foi fracionado, tá vendo? Minha bonequinha ela foi fracionada, tá? Olha aqui, olha, a junção do braço ela foi serrada, tá? Os pezinhos foi serrado, a cabeça foi serrada. Para quê? Para que eu pudesse desmembrar essa boneca, tá? E facilitar aí o uso com o biscuit.
Ah, mas então vai ficar aqui sem, se eu for tirar em resina, vai ficar aqui sem tá preenchido, por exemplo, esse corte aqui no braço. Vai, aí você pode preencher com uma outra massa, com Durepox, alguma coisa, dar o acabamento em lixa, né? E comercializar aí os seus bonequinhos de resina também. Vocês têm que ter em mente que o boneco vai sair do molde desse jeito aqui. Mas se você quiser aumentar o peito dela, por exemplo, quero fazer uma noiva, a noiva tem mais busto. Ok, você pode aumentar, você vai ter que adicionar mais massa em cima. Todos nós somos artesãos e todos nós vamos dar, né, a nossa peça, o nosso toque final. Por exemplo, este boneco aqui, ele é a base, né, daquele Ryu ali. Eu fiz utilizando este molde. Então, o trabalho final, ele vai obedecer aí a mão do artesão, tá? Ele facilita bastante, tá? O trabalho, mas a mão do artesão vai contar bastante nessa etapa final, né? No acabamento, etc. Então, vamos lá. Pelo corpinho aqui é que a gente vai começar, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco de talco no molde, tá? Nas duas partes, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Isso vale tanto para a cabeça quanto para o corpo. E o que eu costumo fazer? Eu costumo fechar o molde e sacudir bastante ele para que o talco pegue em todas as partes do molde. Eu vou bater aqui fora da câmera na minha mão, tá? Para sacudir. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que fica. Então, olha, eu já coloquei o talco, tá todo untado, tá? Tá todo untado com talco. Vou fazer o mesmo aqui na cabeça. A cabeça eu acho que vai ser a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, tá? O rosto mais complexo que eu tenho nesse molde, né, dos rostinhos, da cabecinha deles, é exatamente esse rosto aqui comum, né? O padrão comum aqui nosso. Não é o mangá e não é o crânio. Então eu vou tirar uma cópia dele em biscuit, coloquei o talco, vou sacudir, tá? E você bate depois ele aberto na sua mão, tá? Para tirar o excesso de talco. Vou bater aqui na mesa, tá? Ó, tá untado. E aqui é a minha base que eu vou utilizar para fazer o rostinho. Vou colocar esse bonequinho aqui atrás. Ok. Vamos lá. Eu tenho aqui um pote, tá? Com um biscuit. Eu meio que já dei uma tingida na massa, tá? Então eu vou pegar uma pequena quantidade aqui para fazer a cabeça e mostrar para vocês como que vai funcionar. Então eu tô aqui, tá? Com uma bolinha de biscuit. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pequena quantidade aqui, tá? De biscuit. E eu vou fazer como se ele fosse uma coxinha, tá? Vou rolar ele na mão. Fazer uma pontinha. Essa pontinha que eu vou fazer, eu vou encaixar ela lá no narizinho, tá? Lá no buraquinho do nariz, lá no molde, lá dentro. E vou apertar ela, tá? Pra mim não perder o detalhe do nariz dela. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então eu vou colocar lá dentro. Pronto. E aí agora eu vou dobrando a massa para dentro. Tá? Eu vou dobrando aqui as rebarbas para dentro. E aí eu vou pegar aqui, né, o meu esqueletinho que eu fiz, né? Essa bolota de Durepox.
E vou colocar aqui nela, né? E vou apertar. Pronto. Vou pegar mais um pouquinho de biscuit, tá? Vou cobrir aqui a nuca dela. É como se você estivesse fazendo realmente uma coxinha. Tá vendo? Olha. E aí eu vou pegar o meu molde, a tampa do molde, tá? E vou apertar. Não se preocupem se se ficar com rebarba, tá? Na verdade ela fica com rebarba e depois você pode dar o acabamento, né? Igual aqui nessa cabeça aqui, com uma tesoura, você pode cortar aí com um alicate, por exemplo, eu tenho um alicate de unha aqui, ó. Eu posso vir aqui e cortando essas rebarbinhas depois, tá? E depois só passar uma lixinha. Essa cabeça ali já tá seca, né? Você viu que o biscuit tá até esfarelando. E aí pronto, vou tirar. E aí como que eu vou desenformar ela? Na hora de desenformar, você tem que tomar muito cuidado para você não apertar. Por exemplo, se eu apertar ela assim, olha, eu vou amassar a cabeça. Se eu apertar assim, eu vou amassar a cabeça. Então você abre um pouco o molde, enquanto seus outros 2 dedos lá atrás, ó, vão estar empurrando para fora. Tá vendo? Olha, eu abro um pouco o molde e vou empurrando para fora. Tá vendo o rostinho, olha. Eu posso até deixar ele cair sobre a mesa aqui, olha. Pronto. Ai. Ai. E tá aqui o rostinho perfeito em biscuit. Deixa eu tentar fazer com que a câmera foque. Olha. Tá aqui o rostinho perfeito em biscuit que a gente retirou aqui do molde. E aí você pode estar modificando ele, fazendo alguma modificação, colocando ele sorrindo, né? Puxando um pouquinho a boca, etc. Com ele ainda molhado, é que eu recomendo vocês fazerem o corte, tá? Porque aí até com o dedo com água é mais fácil de você tirar, né, a marca dessa lateralzinha aqui que fica, tá? Dessa sobra que fica aqui de massa. Então eu vou vir com o alicate, vou ir cortando, vou ir tirando as rebarbas, tá? Com muita paciência. Eu vou tirando, eu posso puxar um pouquinho de massa aqui para baixo. E aí agora com o meu pincelzinho de silicone, e aí vocês podem utilizar uma ferramenta metálica também, uma espátula plástica, a ferramenta que vocês mais gostarem de trabalhar aí. Eu vou molhar ela e aí eu vou alisando aqui, tirando, tá? As rebarbas que ficaram, alisando a peça para tirar essa marca do molde. E o talco é essencial que você utilize ele para o biscuit não grudar, né? Aí no molde. Então eu vou ir alisando aqui. Opa, esbarrei aqui. Vou ir alisando aqui o biscuit. Deixa eu tentar virar um pouco a luz mais para cá. Aí. E para finalizar, nada melhor que nosso dedo, né? Muito bem. Tá aqui o nosso rostinho, já tirei as rebarbas, tá? Dei uma alisada. E aí eu já posso deixar o meu rostinho secar, né? Enquanto eu vou trabalhando com as outras partes. Vou fincar ele aqui no meu vasinho de terra. Ok, vou deixar secando ali. E aí agora a gente vai pro corpo dela. O corpo segue o mesmo padrão. A gente já tem nosso esqueletinho pronto aqui, né? Eu vou deitar aqui, tá? Eu recomendo que você sempre utilize para baixo, né? A parte onde que tem maior profundeza do molde, ou seja, no rosto a maior parte profunda é o nariz, né? Aqui no corpo feminino a maior parte é o busto dela, né? Então eu vou colocar ele para baixo. Vou pegar mais biscuit, tá? Então eu peguei aqui mais uma quantidade de biscuit, tá? Para fazer o corpo dela.
E aí uma coisa importante, para não ficar marca de junção de uma massa com a outra na barriga, é que quando você for colocar aqui, você coloque a massa inteira, tá? Então você pode modelar ela na sua mão de forma que você consiga colocar ela inteira no molde. Aqui eu vou precisar cortar para abrir para colocar nas perninhas, correto? Então aqui eu vou fazer um corte, tá? Na massa. Vou abrir, essa é a parte da perninha dela. E aí eu vou colocar sobre o molde e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na cabeça. Tá vendo? Vou tirar aqui que eu peguei massa, bastante massa. Vou dar mais uma afunilada aqui. E aí eu já vou aqui observando qual que é a medida de espessura mais ou menos, puxando a massa, esticando ela, tá? Quanto mais sovada ela tiver, melhor vai ser, tá? A minha tá até menos sovada do que deveria. E aí eu vou encaixar o biscuit e com o meu dedo mesmo eu vou empurrando ele para dentro do molde. Não precisa usar ferramenta até para não correr risco de você estragar o molde. Eu vou literalmente empurrando o biscuit lá para dentro e apertando. Não precisa se preocupar, tem massa demais, não precisa se preocupar porque a gente vai conseguir retirar ela, tá? Ó, ficou desse jeito aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu esqueleto agora, que eu fiz, e vou apertar ele por cima do biscuit, no molde, tá vendo? A perninha tem que entrar, a coxinha tem que entrar, as costas, o peito tem que entrar. Você pode empurrar bastante, que aí o biscuit que sobrar, ele vai sair para fora e aí você vai dobrando por cima do esqueleto, tá? Que ele já vai ser usado para a parte de trás. Você já pode fazer a emenda aqui bonitinha. Como eu sei que aqui, olha, as partes mais profundas dela é a bunda, né? E as costas, então eu já olho se tem quantidade de massa suficiente aqui. Se não tem, eu adiciono, tá? Não tem problema se for massa demais, não é bom ir de menos, porque é demais a gente tira depois. Agora eu vou pegar o molde das costas, vou colocar por cima e vou apertar. E aí você pode colocar a força, você pode utilizar uma madeira, você pode utilizar o rolinho de biscuit mesmo, para apertar aqui, né, as costas na bonequinha, o molde das costas na bonequinha. Aperta bem, tá? Aí você levanta somente as costas para dar uma olhada, né, como é que ficou. Enquanto o biscuit tá aqui, né, todo aqui, não tem problema você apertar, porque aí a rebarba, o restante vai sair pro lado. Não tem problema ele ficar altinho aqui na lateral, tá? O molde, igual vocês estão vendo aí. A gente vai levantar novamente. E aí, nota como que fica. Deixa eu tentar tirar aqui, olha. Nota como que fica. Ficou assim, tá vendo as rebarbas? Você vem com uma ferramenta que não pode ser uma ferramenta cortante, tá? Para não estragar o seu molde. Mas uma ferramenta que você consiga tirar esse excesso. Então eu vou vir aqui. Essa ferramenta ela é redonda, tá vendo? Eu vou vir aqui, vou tirar esse excesso ainda no molde, tá? No corpinho eu tiro ainda no molde. Com um pouquinho de pressão eu já consigo cortar o biscuit para me retirar esse excesso. E aí eu tô fazendo aqui e logo eu já mostro para vocês como que vai ficar quando eu tirar esse excesso. Não usem, tá, gente? Estilete, faca.
Utilize uma ferramenta macia que não vai cortar seu molde. É só para tirar o excesso, para facilitar para a gente dar mais uma apertada no molde, tá? E aí você já pode ir aproveitando para ver se faltou massa em algum local. Se faltou, você adiciona, igual eu tô adicionando aqui na panturrilha dela, tá? Esse processo é exatamente para isso mesmo, para você retirar a sobra de massa e consertar algum ponto que você não tenha visto. Você pode dar uma alisadinha com água ainda no molde, tá? Não tem problema. E aí eu vou colocar o molde com muito cuidado para mim não estragar o que já foi feito. Coloco o molde de novo. Aperto. Nota que mesmo eu tirei, né, a rebarba, saiu mais rebarbas, né, que é da massa excedente. Então eu posso retirar novamente essas rebarbas. E aí já posso retirar a boneca do molde. E como eu vou fazer isso? Tá vendo aqui o pescocinho dela? Eu deixei aqui embaixo na perninha e no pescocinho arame sobrando, né? Eu vou ir levantando devagarzinho, tá vendo? Segurando o molde, eu vou puxando a peça para cima e sai o corpinho da boneca, tá vendo? E aí essas rebarbas, você tem duas escolhas. Você pode trabalhar com ela agora e ir cortando as imperfeições, tá? Retirando aqui o excesso de massa das laterais. Ou você pode, posteriormente, quando secar, vir retirar, tá? Eu prefiro fazer isso depois, porque a lixa, depois, ela dá o acabamento melhor. Mas se eu estiver cortando aqui e sem querer eu errar e bater o alicate aqui ou a tesoura na peça, ela estraga a minha peça. Então, eu prefiro deixar secar, tá? Eu deixo a massa puxar e aí depois eu venho para fazer aí a retirada de rebarbas da peça. Então eu vou deixar ela de trás aqui, tá? Para secar. Deixa eu ver onde que eu escoro ela aqui. Escorar atrás do funko. Pronto, a gente já tá ali com a cabeça da boneca e o corpinho retirado do molde. Então agora a única coisa que nos falta fazer é fazer os bracinhos, né? Os bracinhos dela. Então eu vou pegar aqui o resto de biscuit mesmo que eu tirei dela, juntar com mais um pouquinho de biscuit que eu tenho aqui. Esse biscuit que eu estou usando, ele é o flexível. Então ele vai permanecer muito flexível, quase com uma borracha, por muitos dias, né? E depois de seco ele vai ter uma flexibilidade não tão grande quanto no início, né? Quanto nos primeiros dias de cura, mas vai ter uma boa flexibilidade ainda. Então aqui, no caso, eu não coloquei ainda o talco, eu já vou colocar, tá? Na outra mão aqui eu tô sovando a massa enquanto isso. E aí eu vou fechar o meu molde, vou sacudir, né? Pro talco pegar em cada buraquinho, em cada relevo. Seguindo o mesmo padrão que a gente já tinha seguido no restante, eu vou sempre utilizar a parte mais funda para baixo, tá? Então já vou preencher aqui o pezinho dela com biscuit. Vou empurrar utilizando o meu dedo mesmo para empurrar até o fundo do molde. Com outra bolinha eu vou colocar no outro pezinho dela.
De olho, mais ou menos, você consegue calcular quanto de massa você precisa colocar. Mas se você colocar demais, você pode retirar. Se você colocar de menos, você adiciona mais um pouquinho. Igual eu estou fazendo aqui. Nesse aqui eu estou adicionando. Nesse aqui poderia ter que tirar, mas eu não vou tirar. Na mãozinha aqui eu vou fazer ela separada porque ela tem muitos dedinhos. Então eu vou colocar um pouquinho de biscuit e vou apertar. No outro lado a mesma coisa. Eu vou colocar um pouquinho de biscuit e vou apertar. Eita. Ok. Agora eu vou fazer um canudinho para me colocar na região dos braços dela. Aí eu utilizo o meu dedo para apertar. Aí eu venho aqui, ó, aquele arame que eu preparei, né, de esqueletinho do braço. Vou fazer o mesmo que eu fiz com o corpinho. Eu vou encaixar ele aqui no molde, apertar ele para dentro. Do molde. E agora eu vou cobrir a parte de cima com um pouquinho mais de massa, que vai servir para fazer a parte de trás do bracinho aqui dela. Ficou assim, tá vendo? E aí eu vou utilizar outra parte do molde, né, para apertar sobre essa parte aqui. Vou levantar para ver como que tá, se eu preciso adicionar mais massa ou se já está bom. Aqui, ó, nota que também tem rebarbas, tá vendo? Que eu vou retirar depois. Mas eu posso tirar agora também um pouquinho mais, se eu quiser fazer mais pressão no molde. Tirei um pouco das rebarbas. Vou colocar novamente aqui a parte de trás do molde e vou apertar mais um pouco, que é para sair mais excesso de massa. Vocês podem ver que sai mais excesso, tá vendo? E isso aqui é o que vai definir se sua peça vai toda ela encolher na mesma proporção ou em menor proporção. Porque o que acontece? Se você colocou muita massa, né, no corpo, né? E aí, por exemplo, essas rebarbas que você colocou, você não apertou o molde para retirar a mesma quantidade de excesso do corpo quanto você apertou no braço, um deles vai encolher menos do que o outro. E aí você vai achar que o molde é desproporcional. Na verdade não, como vocês podem ver aqui, né, pelo modelo, ela é proporcional, mas vai depender aí mesmo da mão do artesão na hora de utilizar o molde. Aqui, olha, tá com excesso ainda, mas eu não vou retirar o excesso no molde, tá? Eu vou esperar até amanhã para essa massa curar um pouco, puxar um pouco, e aí sim eu vou retirar essas rebarbas com o auxílio do meu alicate para exatamente não ferir, né? Não tá ferindo aí a peça. Como a gente untou o molde, né, com o talco, a gente pode deixar ela dentro do molde mesmo, tá? Secando. Ou a gente pode retirar, igual eu retirei o corpo, retirei a cabeça, né? E deixei secar ao ar livre. Mas eu recomendo tirar, porque senão só essa parte de cima aqui, ó, que tá para fora do molde, é que vai secar, a outra vai continuar molhada. Então, recomendo que vocês retirem e deixem secar fora do molde. Aqui o mesmo esquema, a gente torce e dobra um pouquinho o molde, fazendo uma leve força aqui no arame, tá? Que aí ela pega e salta para fora. O bracinho salta para fora. Tá vendo os dedinhos? Esse polegar aqui que saiu curto porque eu não fiz aquele esquema da coxinha, eu posso esticar ele um pouco aqui com o meu próprio dedo, tá? Mas é interessante você fazer o esquema da coxinha, né? De uma pontinha para enfiar na parte mais funda do molde, exatamente por isso. Porque senão a massa não entra até a parte mais funda
e aí você tem uma parte sem massa que você vai precisar consertar. Então eu já puxei aqui um pouquinho meu polegar dela, tá vendo? Os dedinhos aqui perfeitos, tá vendo? E aí eu vou pôr ela pra curtir um pouquinho também e secar um pouco antes de eu dar o acabamento. Sacar aqui a outra mãozinha também, mesmo esquema, abre um pouco o molde e puxa um pouco o arame. Os dedinhos. E aí eu vou colocar também para secar um pouquinho aqui ao ar livre. E os pezinhos agora, mesmo esquema, força um pouquinho com o dedo por debaixo, né? E saca o pezinho. Vou pegar aqui que caiu. E aí tá o pezinho com um pouco de rebarba também, tá vendo os dedinhos? Vou deixar ele aqui fora também. Depois eu vou retirar essa rebarba quando secar um pouquinho mais. Pronto. Então, por exemplo, se você tiver uma encomenda grande aí, sei lá, vamos colocar que você vai fazer as meninas super poderosas. Então, acabei de tirar uma peça, né, da menininha, eu já posso fazer a segunda, né? Eu não preciso de ter 3 moldes. Eu posso já fazer a segunda enquanto a primeira vai secando. Posso fazer a terceira enquanto a primeira e a segunda vai secando. E aí eu deixo de um dia para o outro, pelo menos, né? Eu geralmente costumo deixar até mais. Depende muito de como eu vejo a cura da massa, né? E aí você pode ir trabalhando aí, sacou uma peça, passa para outra, sacou outra, passa para outra, isso adianta bastante o trabalho. Assim como aquela estrutura de arame, o esqueletinho que eu fiz, vocês podem estar aí num dia de folga de vocês fazendo vários deles, né? Já deixando eles prontos. Você pode riscar num papel, numa folha A4, por exemplo, o tamanho de arame que você precisa e tá usando como gabarito. E aí você já deixa os esqueletinhos prontos, né? Para facilitar o seu trabalho aí quando você precisar de fazer uma nova boneca. Você já vai ter aí o esqueletinho prontinho para você fazer uma nova boneca. Então agora eu vou esperar aqui ter essa cura, né? Um pouco da massa, a massa puxar um pouco para me dar o acabamento. E aí eu retorno em outro vídeo com vocês para mostrar como que vai ser a parte de acabamento e junção das peças, tá bom? Tá ok?